Amém, irmãos? Encoste essa porta ali, Jéssica, senão o ar sai. Irmãos, nós, nessa denominação que nós congregamos, a Casa do Senhor, denominação batista, né? Nós, irmãos, temos sempre um tema que se compartilha durante todo o mês. Esse mês nós temos um tema que nos chama muito a atenção e que é necessário que nós compreendamos suficientemente. Se a gente pode ouvir sobre esse tema em alguns lugares da Terra que desviam da realidade, da verdade, da qual Deus quer dos seus escolhidos, nós buscamos em Deus a sabedoria perfeita, para que não possamos ter a atenção àquilo que discordam dos Escritos Sagrados, mas sim a nossa confiança em fé naquilo que está escrito. Nós precisamos ter essa convicção da nossa fé em relação às Escrituras Sagradas. O tema é muito propício até para os momentos que vivemos, onde o mundo vive em momentos de escassez, de dificuldade, de lutas financeiras, muito complicado. Mas a gente sabe que o mundo hoje vive nessa situação, infelizmente, porque o ser humano é desobediente. Ele não procura ter uma confiança plena naquilo que o nosso Criador, o nosso Pai, que nos ama, que deu seu Filho na cruz por nós, ensina e procura buscar por direções contrárias. Por isso que o mundo hoje vive nessa situação difícil. Problemas gravíssimos, essa área financeira cada dia mais apertada para muitos. Mas nós devemos refletir profundamente, crendo e confiando nas promessas de Deus, que independente do que o mundo possa estar vivendo, ou distorcendo a realidade da palavra de Deus, Deus é firme, seguro e fiel às suas promessas. Lembrando de uma, onde nós temos que sempre estar refutando, refletindo e meditando. Quando Deus disse que jamais um crente mendigará o pão. Vamos refletir se não é necessário a gente ter essa fé segura diante de um mundo tão contrário, mas que a gente possa confiar plenamente que Deus vai cumprir a sua promessa em relação à nossa vida. Independente se o mundo vive um momento de escassez, de falta, mas que Deus promete suprir a vida daquele que crê, daquele que confia, daquele que obedece, daquele que é fiel. É o que nós hoje, como esses escolhidos, devemos refletir muito nas ricas promessas do Senhor. E para nós, irmãos queridos, nessa caminhada terrena, como servos do Senhor, a gente buscar até nós mesmos, criar para nós um conceito em relação a essa palavra, fidelidade. Dá para a gente compreender. Fiel é aquele que honra, aquele que confia plenamente. Fidelidade é confiança plenamente. O tema que esse mês Deus traz a nós, para estarmos sempre sendo avivados,
buscando essa confiança maior, crescendo essa nossa fé, nessa palavra fidelidade que Deus traz a nós, que fidelidade é compromisso com Deus. O que é que nós lembramos do primeiro verso das Escrituras Sagradas? Quem lembra? Sim, não, eu quero do início, tem isso aí, mas é no início. Isso, e todas as coisas que nele há. Então pare e reflita. No princípio criou Deus o céu e a terra, e tudo que há dentro dele. Nós fomos criados por Deus. Todas as coisas são criadas por Deus. Deus é o dono de tudo. Então, por que é que nós podemos querer entender diferente em relação à nossa vida terrena, na questão material? Se Deus é o dono de tudo. Dá para a gente, com toda a humildade, refletir que Deus quer ver em nós uma fé genuína, uma fé segura e firme, mesmo naquilo que possa querer mexer na caminhada terrena, nas coisas materiais que necessitamos diariamente. A nossa confiança ela tem que ser totalmente depositada no Senhor, na sua palavra. Aconteceu, irmãos, uma situação difícil, como nós fizemos a leitura bíblica hoje, com o povo de Israel, que aos nossos olhos, como seres humanos, mesmo sendo cristãos, poderíamos querer dar razão a eles, aos nossos irmãos israelitas de ontem. Eles estavam exilados, estavam voltando do exílio, suas casas estavam deterioradas, quer dizer, muitas coisas quebradas, desmanchadas por causa do tempo, do sol, da chuva, não é? Da natureza. E eles resolveram não devolverem os dízimos. Eles resolveram construir suas casas. Talvez nós, se não tivéssemos conhecimento das Escrituras, nós poderíamos dizer que eles estavam certos. Ah, Deus sabe, a casa deles estavam destruídas, o templo, eles estavam exilados e agora estão voltando, tem que reconstruir sua casa. Mas Deus nunca quis de nós, mesmo naqueles dias, com os nossos irmãos, tristeza, nem sofrimento, nem falta. Deus sempre quis e quer vida abundante para nós. Jesus vai dizer lá em João 10, parte B, que Ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Mas Deus, Ele quer que nós priorizemos as coisas que é dEle, que é santa, que é sagrada. E era o templo de Jerusalém, que também tinha sido destruído. A reconstrução, ressoerguer o templo. E eles não entenderam. Eles estavam tirando aquilo que é de Deus, que os dízimos não é do homem, é de Deus. E Deus usa com veemência o profeta Malaquias. E diz claramente a eles: vocês estão roubando a Deus. E veja que eles estavam num momento tão de ingenuidade, que ele pergunta ao profeta: em que roubamos? Isso é uma pergunta ingênua, para quem conhece Deus, para quem é o filho de Deus. Mas o profeta, no poder do Espírito Santo, na direção do poder de Deus, ele disse: vocês estão roubando a Deus
nos dízimos e nas ofertas. Veja que é sério. Muitos ainda levam na brincadeira. Ai, Deus é amor, Ele não vai se incomodar com isso. Mas se você observar, aquele que tem sonegado a ordem de Deus de devolver os dízimos que é do Senhor, passam situações terríveis. Porque Deus, Ele é fiel à sua palavra. Não que Deus queira castigar por apenas eles não devolverem, mas porque a sua palavra é fiel. Ela se cumpre. Deus é leal à sua palavra. E nós precisamos confiar plenamente em Deus nessas áreas mais difíceis da nossa vida, na obediência àquilo que nos é determinado, mesmo sendo nessa parte do dinheiro. Porque nessa própria boca desse profeta Malaquias, em parte nenhuma das escrituras, desses 66 livros, a não ser em Malaquias 3, que Deus diz que o homem pode provar a ele. Fazei prova de mim. E nós confiamos. Então, para declararmos essa nossa confiança, nós temos que ser fiel. Nós temos que devolver aquilo que é de Deus. Não é cobrança de um pastor, de uma igreja. É a ordem que deve ser cumprida. E o pastor exorta a lembrança do cumprimento da nossa fidelidade, porque fidelidade é compromisso com Deus. Lembre que eu falei em princípio, se há algumas distorções a respeito dos dízimos, nós não podemos estar dando ouvidos àquilo que é distorcido, mas conhecendo pela palavra para fazermos a vontade de Deus. Na busca da fidelidade a Deus, um tema para essa reflexão deste momento. Na busca da fidelidade a Deus, é o que a gente precisa. Todo momento da nossa vida buscarmos a ser fiel a Deus. Nós, Igreja de Cristo, acreditamos que Deus ele é fiel todo o tempo? Está escrito que mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Então nós não temos que recuar naquilo que Deus nos ensina, deixando de cumprir aquilo que Deus determina que seja feito por nós como filhos. Como nos alegramos, irmãos, ouvirmos dizer, somos filhos do Deus vivo. Mas o filho verdadeiro, ele é obediente. Ele cumpre a palavra do Pai. O próprio Jesus Cristo foi esse modelo, esse exemplo de fidelidade. Jesus, como homem na terra, não desobedeceu, não pecou, obedecendo, sendo fiel a tudo aquilo que o Pai lhe ordenou. Nós, irmãos, podemos nos tornar infiéis se quisermos sermos infiéis, porque as Escrituras deixam claro grandes exemplos de fidelidade. Lembramos logo do nosso pai da fé, Abraão. Ele foi o primeiro a dizimar. Ele procurou o sumo sacerdote Melquisedeque para devolver toda a riqueza daqueles despojos, os dízimos. Outro exemplo do nosso pai da fé. Aí vem Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Grande exemplo para a nossa vida de fidelidade.
E a nossa fidelidade, ela deve existir integralmente na nossa vida, de obediência e temor a Deus. Dízimo faz parte da obediência que devemos cumprir, mas nós temos uma vida santa, escolhida de Deus que somos, para ser integralmente fiel à sua palavra, na obediência, do cumprimento da nossa vida no dia a dia. Precisamos refletir muito sobre isso. Muitas das vezes, quando eu trato a falar dessa palavra, sobre fidelidade, eu sempre lembro de compartilhar que é o que vale para nós juntar tanta riqueza aqui terrena, que quando somos chamados a sair desta terra, a gente não leva nada. O que é que viveremos lá, na Nova Jerusalém, se nós não juntamos nada lá? Então é preciso sermos fiéis, juntando tesouro no céu. Juntar tesouro no céu é essa fidelidade, de integridade na vida, na nossa caminhada, de honra, de respeito ao Deus que nos criou. E toda a nossa fidelidade declara vida de santidade. A nossa obediência em toda a integridade do nosso comportamento diário. Nos dízimos, nas ofertas e na nossa vida cotidiana, seja na família, seja no trabalho, seja na comunidade, na igreja nem se fala, né? É o que Deus quer nos ensinar. Em busca da fidelidade a Deus. Então, em cada milésimo de segundo que vivamos na terra, devemos compreender que precisamos ir em busca cada dia mais da nossa fidelidade a Deus. Ser fiel. Olha o que disse Moisés, que coisa tremenda. Em Deuteronômio 7, verso 9. Olha o que disse Moisés, aquele povo de Israel. Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. Ouçam. Saberá, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Amém? Então Deus é infalível para aqueles que o temem. Deus é infalível para aqueles que é fiel, porque Ele é fiel. Veja a parte B. Deus guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Está vendo que devemos cumprir a ordem de Deus? Os mandamentos, as leis do Senhor. Leis são regras que devem ser cumpridas. A gente não precisa ir muito longe para entender. Os textos estão bem explícitos em questão de fidelidade, mostrando a fidelidade de Deus para conosco, até 1000 gerações. É momento, irmãos, dos dias que vivemos para fazermos uma profunda reflexão em relação à nossa fidelidade a esse Deus maravilhoso. Quando Moisés diz àquele povo que Deus é fiel, deve existir em nós uma reciprocidade. Devemos ser recíprocos a Deus na fidelidade. Não quero as respostas, mas nós devemos ser fiel a Deus. Cada um de nós responde em nosso espírito. Cada um de nós devemos ser fiel a Deus. Cada um de nós estamos sendo fiel a Deus. É preciso a gente entender.
Nosso Deus é infalível. A gente tem que confiar nas promessas de Deus. Tudo que Ele promete é benefício, é prosperidade, é felicidade, é paz, é alegria, é amor, é misericórdia, é compaixão, é vida eterna para cada um de nós. As promessas de Deus é benefício para nós, para a nossa família, para o nosso trabalho. Se vocês soubessem qual foi a direção que Deus trouxe a mim para que eu pudesse fazer um concurso, me aprovar no concurso, para que eu fosse funcionário de uma empresa do governo federal, para poder gozar do bem melhor no dia a dia da vida. Nunca sonhava, eu trabalhava no comércio. Começou assim. Eu conhecendo a minha primeira namorada de porta. E aqueles namoriozinhos bobo. E minha esposa hoje foi minha primeira namorada de porta. Primeira namorada que eu fui namorar na porta. Namoro rígido, o pai não saía da porta. Eu não podia nem dar um beijinho nela. Porque ele ficava ali no pé. Ele me dava a condição de, uma vez no mês, um domingo no mês, eu ia almoçar na casa dele. Uma vez no mês. Eu ia almoçar com a família dele. Uma vez no mês. Mas não poderíamos sair sozinhos. Não poderíamos estar só. Quando saía era com a irmã mais velha dela, com o marido. Aí ele permitia que eu fosse. Eu ia com o Valneide, que era a mais nova, a caçula, né, da casa. Veja como era difícil naquela época. E através de Valneide, comecei a namorar com ela, ela tem um cunhado que trabalhava numa empresa, que essa empresa foi tomada pelo governo federal, passou a ser oficial do governo federal, que as telecomunicações na época era particular, o governo tomou em toda a nação brasileira, abriu esses concursos para ter funcionários, mas muitos funcionários daqueles que já estavam foram admitidos. Os que já estavam naquela outra empresa que era particular. E quando abriu esse concurso, ele mandou me avisar. Eu ainda namorava com o Valneide, que tinha aberto um concurso que eu me inscrevesse. Veja como Deus, eu quero mostrar a fidelidade de Deus, porque lá na frente só enxerga Deus. Deus estava me enxergando o que amanhã eu ia ser em relação à minha vida ligada a Ele. Hoje eu entendo, antes não entendia nada. Então veja que Deus, Ele traz a nós a sustentação da vida. Ele é fiel. Mas olha o que ele diz aqui: aqueles que obedecem os seus mandamentos, cumprem os seus mandamentos. Então Deus é fiel e nós precisamos sermos fiéis a Deus. Precisamos obedecer a Deus. Moisés disse ao povo de Israel: Deus tem misericórdia daqueles que eu amo. Foi comigo. Os irmãos que hoje trabalham, aqueles que vão trabalhar, tudo provém de Deus. Agora veja que a gente precisa estar sincronizado com Ele, ligado. É preciso. O que Moisés diz a esse povo de Israel é isso. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. O Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos. É necessário nós sermos fiéis, em obediência às leis de Deus, aquilo que Deus nos ensina, aos ensinos de Jesus Cristo, nosso Senhor, para alcançarmos aquilo que nós queremos. E Deus quer nos trazer alegria, abundância, suprir tudo aquilo que nós necessitamos. É a hora de refletirmos, quando nós começamos a trabalhar,
Porque a honra que Deus traz aos seus discípulos de cuidar das suas obras é incomparável. Então, nós devolvemos os dízimos para que essa parte física se cumpra, como nesse momento estamos no ar-condicionado, estamos com luzes suficientes para enxergar a leitura da palavra, temos um microfone para podermos compartilharmos e sermos bem ouvidos, com caixas de som de qualidade. Tudo isso são os dízimos. A fidelidade do povo de Deus, para que outras vidas sejam alcançadas. Uma caixa de som para aquele que chega visitando a igreja ouvir bem a palavra de Deus. Você está contribuindo à salvação daquela vida. Pelos seus dízimos, compramos uma caixa de som boa, um microfone bom. Tudo isso são minuciosas coisas que devem ser refletidas para a nossa fidelidade. Parece coisa simples, não é? Mas tão importante para que haja mantimento na casa de Deus, para que tudo seja perfeito, para que vidas sejam alcançadas através da sua fidelidade. Os folhetos de evangelização que são comprados, que mandamos confeccionar, para vidas, dízimos e ofertas. Você faz parte da salvação, da evangelização. São momentos que a gente deve refletir. Nesse mês, que vamos ter essa ênfase maravilhosa de sermos exortados à nossa fidelidade a Deus, de buscarmos a sermos fiéis a Deus. Amados, Deus prometeu que cumpriria fielmente o seu concerto e usaria de misericórdia de geração em geração para todos aqueles que amam. Vocês já refletiram na fidelidade de Deus, na sua misericórdia para conosco? Quantos erros, quantos pecados já cometemos? E Deus, por misericórdia, tem nos sustentado, tem nos perdoado, tem nos renovado, tem nos restaurado. Isso é a fidelidade de Deus, a aliança que Deus fez conosco. Aliança que Deus fez conosco, até 1000 gerações. Amados, saibamos que o Senhor, o nosso Deus, Ele é um Deus fiel. Encontramos hoje essa expressão, praticamente em muitos lugares que a gente anda. Deus é fiel. Será que esses que usam essa frase em adesivos, nas casas, nas placas, nos carros, será que ele é aquilo que está escrito naquela frase que está na sua casa, no seu carro? Será que ele é fiel ao Deus que é fiel a ele? Acredito que seja importante se refletir. A nossa vitória não vem do homem. Se assim fosse, os homens saíam passando por cima dos outros, aqueles que tivessem um poder aquisitivo maior. E quanto vocês podem verem grandes empresas entrando em falência, pessoas que se suicidam porque têm seus insucessos, porque o homem não tem poder nenhum de prosperar. A prosperidade vem pela obediência, o cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas. Deus é fiel, Deus vai responder às nossas orações, Deus vai abençoar a nossa família, o nosso lar, a nossa vida, o nosso trabalho. Deus vai nos sustentar. Eu lembro, irmãos, um testemunho muito importante, que do dia que eu fui aprovado e comecei a trabalhar nessa empresa do governo federal, que Deus me converteu, que quando eu fui para lá eu ainda não era convertido, mas Deus já estava com esse propósito com a minha vida. E eu comecei a clamar a Deus, a orar,
e pedi ao Senhor que Ele nunca deixasse que o homem me tirasse do emprego. Sempre eu orava, veio do Espírito Santo em mim. Sempre eu orei assim. Veio a privatização do governo federal das empresas de telecomunicações, a Telebrás. Na empresa que eu trabalhei, eu tive colegas muito mais capacitados do que eu. Até fazerem cursos na Alemanha foram. Eu fiz alguns cursos em alguns estados do Brasil. Esse foi até a Alemanha. E muitos outros. Chefões meu. Eles foram colocados para fora. Na privatização. Eu não fui. Eu não saí da empresa porque eles me botaram para fora. Quando eu saí da empresa, já tinha passado muito tempo da privatização e eu saí para vir servir ao Senhor. Deus foi todo o tempo fiel para comigo. Os poderosos não me tiraram da empresa. Poderiam ter me tirado, mas Deus não permitiu. Deus é fiel. Eu não clamava, eu não orava, eu não pedia que Deus não deixasse o homem me tirar. Deus é fiel. E me sustentou. Até o dia que ele disse, agora eu quero você me servindo na obra. Foi aí que eu saí de lá e vim para cá. Mas não foi só assim. Deus não disse, peça suas contas e venha. Deus foi no coração do diretor da empresa, que se espantou quando eu fui pedir a demissão. E fez com que o diretor dissesse, 28 anos de empresa não são 28 dias, né? Você, além dos seus direitos trabalhistas, você vai receber 50% acima dos seus direitos. A prova que foi Deus. Porque isso? A empresa tinha tirado muita gente. Eu estava ali substituindo um bocado de gente, o serviço tinha dobrado nas minhas costas. Porque estava cobrindo a área dos outros. Eu chego para pedir demissão e ele disse, não vou lhe colocar como você está te pedindo. A empresa vai lhe colocar para fora e eu ainda vou lhe dar 50% acima dos seus direitos. Olha, foi dinheiro para sair pelo ladrão. Da caixa d'água, quando eles não tem um ladrão que sai que chama ladrão o nome, não é? Bem assim foi o que eu recebi. Foi dinheiro que nunca acabava mais. Eu nunca vi tanto dinheiro assim na minha vida. Mas Deus foi empregando aquele dinheiro da indenização naquilo que Ele quis. Naquilo que Ele quis. Deus foi fiel a mim me sustentar. E eu fui fiel a Ele com toda a minha indenização. Que não foi pequenininha. Aquilo que era para eu devolver a Deus, eu devolvi. E foi monetariamente alto o valor. Que eu encontrei pessoas. Você vai dar tudo isso para a igreja? Mas eu não ia dar nada para a igreja, eu ia devolver o que é de Deus. Então a fidelidade de Deus tem me honrado até hoje. Eu passei mais uma prova de fidelidade quando eu dei entrada na aposentadoria e passei muitos anos sem receber e todo mundo da minha época estava aposentado, mas eu não. Quando é agora de uma hora para outra, Deus diz, agora chegou a sua vez. Eu me lembrei de Jó, na prova da fé de Jó. Aguentou até o último momento na fé, na confiança em Deus. Hoje é assim. Aquela parábola que o Senhor fala sobre o servo fiel, ele diz, aquele que é fiel no pouco, ele é fiel no muito. Então é o que nós hoje, escolhidos, devemos confiar em Deus. Se a gente ouve algumas coisas, em questão até de lideranças, que usurpa o que é de Deus, né?
rouba o que é de Deus, nós não temos que nos preocupar com isso. Quando nós depositamos aqui, nós estamos colocando na mão de Deus. Daí para frente é com Deus e o administrador. A sua bênção já está garantida, de fidelidade. Eu não vou dizimar porque alguém está roubando. Deixe ele roubar, porque a justiça de Deus vai cobrar dele. E a sua bênção vai chegar pela sua fidelidade. Eu sempre compreendi dessa forma e lhe digo como exemplo para glorificar o Senhor. Desde o dia que eu me converti, eu sempre fui fiel a Deus, até hoje, para a honra e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E como exemplo para a igreja de Cristo. Mas procurando ser fiel em toda a minha vida, dentro das minhas limitações, das minhas fraquezas, mas procurando obedecer a Deus. Eu posso dizer aquela palavra do apóstolo Paulo, quando Paulo disse que era um miserável pecador. Eu também sou um miserável pecador. Tenho procurado honrar a Deus com a minha fidelidade, com a minha honestidade, com a minha sinceridade, porque eu creio nas promessas de Deus, como vocês crerem na palavra de Deus. Amados, somos fiéis a Deus? Ou só somos fiéis a Deus naquele momento que mais necessitamos? A nossa fidelidade tem que ser, como disse Paulo à igreja dos Filipenses. No capítulo 4, no verso 12, ele diz: sei ter fome, sei passar necessidade, sei passar os momentos de escassez, sei passar momentos de abundância, momentos bons. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o que nós hoje precisamos, seja o momento que nós possamos estar passando, mas que a gente seja fiel, porque Deus, Ele prova a nossa fé. A gente precisa confiar. Amados, Jesus em Mateus capítulo 13, quando ele vai contar aquela parábola do semeador, ele nos ensina essa importância de semear, ou seja, falar das boas novas do reino de Deus. E a sua fidelidade fala das boas novas do reino de Deus, daquilo que você aprendeu com os ensinos de Jesus Cristo. O seu comportamento de fidelidade, em uma integridade de vida, de obediência e temor a Deus. Essa fidelidade é semear as boas novas. Estamos felizes, irmãos, por nossa caminhada rumo a Canaã celestial, mas precisamos questionar acerca dessa fidelidade de Deus para que a gente seja recíproco, para que a gente também seja fiel como Deus é fiel a nós. Nós devemos nos questionar a isso, meus amados irmãos. Quando nós somos recíprocos, irmãos, a Deus pela nossa fidelidade, alcançamos a vida harmoniosa, de paz, de amor e de prosperidade. Deus é o Deus que prospera, é o Deus da paz, o príncipe da paz. Deus é aquele que nos guarda, que nos cura, que nos dá vida longa. É Deus. E essa nossa fidelidade vai levar a Deus a cumprir a sua aliança que Ele fez conosco, de trazer a nós aquilo que necessitamos. Confiança nossa. Acreditar na palavra de Deus, nas promessas do Senhor. É preciso, irmãos, ter essa vida de fidelidade. Buscar esse dom de ser fiel na comunhão com o Senhor Jesus Cristo, como também na busca constante de sua maravilhosa e redentora palavra, buscando conhecimento.
Sejamos fiéis, irmãos, às Sagradas Escrituras. Não permitimos, irmãos, que em nossa vida o pecado tenha acesso. Vamos colocar uma barreira contra o pecado. E essa barreira é obediência a Cristo, é fidelidade à palavra de Deus. Essa barreira impede que o pecado chegue até nós. Que o pecado tire a nossa vitória. A fidelidade impede que o inimigo nos atinja. É isso que nós devemos acreditar. Vamos nos revestir na palavra de Deus. Ser fiel, obedecendo e fazendo a vontade de Deus. E concluindo, sejamos sempre fiéis, seja qual for o momento que possamos passar na vida hoje. Eu, como cristão, já tive momentos difíceis financeiros, por uma má administração minha. Não de roubar os dízimos, mas uma administração pessoal, familiar, de excessos. Né? E entrei no aperto. Mas eu comecei a refletir e a orar. E pedir a direção que Deus me orientasse como eu deveria fazer para sair de toda essa situação. E o Espírito Santo de Deus foi me orientando, mesmo eu sendo fiel. Mas eu estava sendo infiel em outra parte. Eu estava excedendo, eu estava usando de óleos altivos. Eu estava usando de óleos altivos. E por isso que entrei no aperto. Mas comecei a conversar com Deus, pedindo orientação, porque era eu que precisava sair da situação. Deus ia me orientar. E eu comecei a tomar essas posições. E mesmo assim, Deus não foi me deixando de lado. Sim ou não, Maria Portilho? Foi me atendendo e me ajudando nas situações. Me orientando, abrindo as portas para como eu deveria, porque Ele viu que eu queria sair daquela situação. Ele viu eu tomar posições na realidade do que eu queria. Deus é fiel. E eu consegui sair. Para a honra e glória de Jesus Cristo. Mas eu precisei, e todos precisam, ter atitudes. Precisa confiar nas promessas de Deus. Eu me abstive de muitas coisas. Passei momentos apertados mesmo para saudar tudo aquilo que eu tinha feito por uma ignorância de entendimento. Eu passei momentos difíceis, junto com a minha esposa. Vamos fazer assim? Vamos trabalhar assim? Ela, vamos. E fomos. Ficamos trabalhando mesmo naquele aperto, vivendo no apertinho. Só mesmo o mínimo. Até a hora que cessamos tudo aquilo que precisamos resolver. Deus faz com todos. Agora nós precisamos querer tomar as posições. Não podemos sermos extravagantes, excessivos, acima dos limites. Não podemos. Porque Deus não vai poder fazer nada se fomos nós que tomamos aquelas posições. Mas Deus pode fazer quando você se arrepende, quando você clama, quando você busca ajuda, quando você busca socorro verdadeiramente. Foi o que Ele fez. Então, meus queridos, a vida que nós precisamos até a volta de Jesus é na busca da fidelidade a Deus, ser fiel a Deus, na nossa íntegra vida, na toda a integridade de vida, de procedimentos diários, dízimos, ofertas, administração do lar, da nossa vida.
Essa é a busca que nós precisamos de fidelidade a Deus. Amém? Que o nosso Deus eterno, fiel, sempre esteja nos abençoando. Que essas promessas de Deus, que são infalíveis, sejam derramadas sobre nós. E que a gente alcance a prosperidade pela nossa obediência à palavra de Deus. Amém? Vamos orar então? Nossa irmã Andréia Correia vai orar ao Senhor.